Pessoal, nas semanas em que eu fiquei de férias aí, vocês mandaram algumas perguntas. Eu já respondi a pergunta que foi enviada pelo Pedro César ali pelo Instagram. E nesse vídeo aqui eu vou responder a uma pergunta enviada pelo Hélio, né? Uma pergunta enviada no OpenTelemetry BR, o canal ali no Telegram. Né? E a pergunta dele é se faz sentido pensar que no futuro os júniores vão sair da faculdade fazendo TDD, Test Driven Development, e ODD, né? Observability Driven Development. E a resposta para essa pergunta não é bem uma resposta, é mais uma opinião que eu vou compartilhar com vocês. Não acho que tenha resposta certa ou errada, porque isso é realmente uma questão de opinião. E a minha opinião é a seguinte: eu trabalhei alguns anos como engenheiro de qualidade, né? Eu adoraria mesmo muito que as pessoas que estão saindo da faculdade agora, que os profissionais júniores, né, que essas pessoas soubessem sim de testes unitários, testes de carga, testes funcionais, testes de sistema e testes de performance e por aí vai. Adoraria que soubessem não só o porquê, mas soubessem executar também, soubessem fazer o código para esses testes. Mas a realidade que eu já tenho visto assim durante a minha carreira é que a gente só começa realmente a dar valor a testes depois de uma certa experiência, né? Depois de um certo tempo na nossa área. Então, no começo a gente até aprende ali sobre testes, a gente ouve falar como é importante e tudo mais. Quando eu comecei, a gente nem falava de testes, né, para ter uma ideia. Mas a minha experiência é de que a gente só realmente começa a dar valor a testes, a TDD, ou então a escrever bons testes unitários, só depois que a gente começa a ver alguns problemas. Então, às vezes a gente é acordado ali às 2 da manhã e a gente olha para aquela condição ali e fala, poxa, por que eu não criei um teste? É uma situação tão banal, como é que ninguém testou isso? E esse alguém que deveria ter testado é a gente, né? A gente deveria ter colocado um teste unitário ali para se assegurar de que aquele cálculo, de que aquele trecho do código, aquela combinação de valores, ela funciona. Né? Então, de novo, eu adoraria que todo mundo já saísse da faculdade com experiência aí de testes, mas muito da qualidade dos testes que a gente escreve também vem com base na nossa experiência. Então, não só a vontade, não só a compreensão da importância dos testes, mas também essa capacidade de criar testes de alta qualidade. Então, adoraria, mas não acho que venha ao caso, não acho que os júniores vão sair já sabendo fazer TDD. E eu digo que isso se aplica também para ODD, né, que você usou ali como Observability Driven Development. Eu acho que os júniores não vão ainda ter sair da faculdade entendendo o cenário como um todo, a ponto de saber da utilidade, do valor de ODD. Tá? Mesmo porque, se nós temos hoje um ferramental muito bom com relação a testes, nós temos muitos frameworks de testes, muitas ferramentas de execução de testes, de relatório de testes e tudo mais, nós não temos o mesmo com observability, né, com observabilidade. Nós temos, sim, claro, boas ferramentas ali para instrumentação, para captura desses dados, para o envio desses dados, temos bancos de dados muito bons para armazenar os dados de telemetria, nós temos algumas ferramentas muito boas para visualização desses dados, destes dados, mas a gente ainda falta isso aí, mas a gente falta o ferramental para a parte que toca o desenvolvimento do software. Então, na ligação da observabilidade com o desenvolvimento. Nós temos muito ali para a captura dos dados depois que a aplicação está rodando, né, está em produção. Então, isso aí está mudando. Como você mesmo colocou ali no canal do Telegram, a gente tem algumas empresas aí fazendo produtos novos, inovadores, coisas interessantes, trazendo o observabilidade um pouco mais para a esquerda, né, o que a gente chama do shift left. Então, trazendo essa ideia ali para continuous integration, né, para integração contínua, para aquela nossa esteira de integração contínua. Ou seja, se um determinado trecho, né, se um determinado span não foi encontrado na execução desse teste, então eu vou falhar o build. Eu vou falar não, peraí, tem alguma coisa de errada. Deveria ter tido um span assim que representa a chamada para a cobrança de cartão de crédito. Né, e não tem. Então, ou seja, não está fazendo a cobrança que eu esperava que deveria fazer. Então, a gente fala, não, volta lá porque tem alguma coisa de errado. Então, existem algumas ferramentas que fazem isso,
e inclusive esse Trace Test, né, que eles estavam na KubeCon em Detroit, eu vi essa ferramenta lá, bem interessante, achei super legal, super bacana, eles têm integração já direto com o OpenTelemetry, se eu não me engano, e, então esse é um tipo de ferramenta que precisa ser mais desenvolvido, precisa ser mais colocado aí à prova das pessoas, né? E um outro tipo que eu vejo, e aí sim, eu vejo um futuro muito bacana ali ao trazer os dados de observabilidade para junto da IDE, para junto do código, do editor de código da pessoa desenvolvedora. Imagina você estar lá desenvolvendo o seu código e aí você consegue ver, ou então você está arrumando um bug e você consegue ver que aquela função, que aquele método, aquela requisição, aquele handler, né, de uma requisição HTTP, faz parte do código quente, do hot path, né? Ou seja, aquilo é executado sempre, com muita frequência. Então você sabe que uma alteraçãozinha ali uma melhora de performance ali vai realmente causar uma diferença. Enquanto que uma melhora de performance de 90% numa outra função não vai causar nada, porque aquilo é raramente chamado, né? Então imagina você ter essa informação ali para você, no seu editor de código, você sabe a importância daquele código especificamente. Às vezes você está lá num código em que você podia jurar que passava por uma determinada linha, mas aí você vê que não, que por conta de uma outra condição, as suas chamadas por cache, por exemplo, elas não são efetivas, né? E por aí vai. Então imagina ter essa informação na hora do desenvolvimento. Eu acho que isso é muito mais poderoso, aí sim eu vejo uma coisa mais do futuro, mas futuro e não necessariamente para o pessoal que está começando agora, não necessariamente para os júniores, né? De novo, eu acho que os júniores eles vão com o tempo, e aí que faz parte da progressão aí da carreira, eu acho que precisam da experiência para conseguir compreender a importância dos dados de observabilidade, assim como a importância dos testes. Então tá aí, essa é a minha opinião, espero que esteja errado, espero que os júniores saindo das faculdades, aí a gente já consigam ter uma noção e a experiência necessárias para escrever bons testes e para instrumentar muito bem suas aplicações. É isso então, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a minha opinião ali sobre esse tema, uma coisa bem bacana. Mas é isso, então nos vemos aí no próximo vídeo.